E atenção também para esse dado preocupante, hein? Maceió registrou um aumento nos casos de dengue em relação ao mesmo período do ano passado. O Ivan Lemos está voltando ao vivo com a gente para trazer detalhes desse boletim da Secretaria de Saúde aqui da capital. Ivan. Isso, Bia, esse aumento já é de 87% nos casos de dengue aqui em Maceió. Até ontem, eram 533 casos confirmados em Maceió. De ontem para hoje, esse número já subiu, são 27 casos a mais. E 3 bairros no mapa da cidade são considerados mais problemáticos por causa da incidência da doença: Santo Amaro, Benedito Bentes e Pontal da Barra. Vou conversar agora com a Carmen Samico, que é gerente de controle de vetores aqui da cidade de Maceió. Carmen, boa noite. Preocupante porque era uma doença que até o ano passado estava controlada e esse ano, pelo jeito, os casos estão disparando bastante. Boa noite aos telespectadores. De fato, a dengue, a zika e a chikungunya, que são as arboviroses, ela tem incidência anual, né? Então, esse ciclo da doença, ela varia, né? Tem anos que a gente vai ter picos epidêmicos ou surtos localizados, né? Em relação ao ano passado, a gente está tendo um aumento. Lógico que no país inteiro a gente está vendo isso, né? A região sul e sudeste é que tem mais agravante. Nossas incidências, elas ainda são baixas em relação quando a gente faz o parâmetro dessas outras regiões e quando se estabelece que acima de 300 casos por 100 mil habitantes, ela é considerada uma epidemia. Então, Maceió ainda não atingiu, né, esses patamares e a gente ainda considera, mesmo tendo esse aumento de 87% em relação à dengue, ainda está sob controle, mas a gente está aqui monitorando e observando como é que está se comportando a doença. E é importante quando se traz esse número que de um dia por outro a gente já tem um aumento aí de 27 pessoas, né, que adoeceram. Então, isso é importante para alertar a população para que ela tome todas as medidas necessárias para que não ocorra a transmissão da doença. E já sabemos quem é que transmite a doença, que é o mosquito. Você falou aí numa incidência a cada 300 pessoas por cada 100 mil habitantes. Qual a incidência de Maceió nesse momento? Então, Maceió está em torno de 60. Né? Ele estava em 48, mas com esse aumento desses 27 casos a mais hoje, ele foi para 60, e isso ainda é considerado sob controle. A gente tem aqui 3 bairros nessa semana que são mais complicados em relação à doença, que são Benedito Bentes, Pontal da Barra e Santo Amaro. Por que nessa região vocês consideram mais complicados, essa incidência está maior? Então, em função de que a população nessas áreas ela é maior, quando você verifica no metro quadrado, esses bairros eles são mais populosos, né? E também quando a gente observa no nosso mapa, elas são corredores também. Então, um dos fatores de transmissão, de proliferação de uma doença é esse corredor de pessoas. Então, eles também têm essa característica, né? Hoje, qual a dificuldade de vocês no combate, né? Vocês fazem um trabalho de combate à dengue, a gente já mostrou, inclusive, essa semana aqui no Cidade. Quais os bairros hoje mais complicados para se ter acesso às casas? Então, a gente tem alguns bairros que eles têm uma certa resistência em receber o agente de combate às endemias, que é essencial, a gente sabe. Ele vai nortear qual é o seu problema, onde é que é o problema no meu imóvel. Então, a gente tem os bairros do Farol, Ponta Verde e dentre outros, né? Mas esses bairros, eles são os que a gente considera com maior índice de recusa, né? Eles não recebem o agente de endemias. E que isso pode ser um fator de muito risco naquela área, porque aquele imóvel pode ser um ponto focal onde tem uma maior quantidade de criadores ali e está proliferando um mosquito. Hoje, várias cidades do Brasil inteiro têm o LIRA, né, que é o índice de infestação. Hoje, Maceió tem esse índice? Então, Maceió não conseguiu atingir, né, o objetivo de realizar o LIRA, mas estamos sim planejando. Qual o motivo pelo qual não conseguiu? Então, a gente está passando por um problema de recursos humanos, né, que está sendo providenciado para que a gente atinja, né, e venha a realizar o nosso LIRA. É uma greve de funcionários, não é isso? Quanto tempo está essa greve? Então, nossos agentes de endemias, eles vêm em greve, né, e a Secretaria Municipal de Saúde está providenciando para que eles retornem ao trabalho. Falando agora sobre a orientação para as pessoas, né? As pessoas que têm, às vezes, planta dentro de casa e não tomam tanto cuidado com reservatórios. Importante porque a dengue, para ser combatida, é um trabalho que começa dentro de casa, não só dos agentes, não é isso? Exatamente. Então, nós precisamos, cada um de nós, independente da visita do agente de combate às endemias, uma vez na semana fazer nossa própria inspeção, né?
A maioria de nós já sabemos quais são os locais que as fêmeas, né, do mosquito, ela coloca seus ovos para que proliferem. Então, qualquer lugar que venha acumular água por mais de 10 dias, é importante que se faça a observação, que faça a limpeza e que descarte se esse não é um reservatório importante, né? E os mais comuns que a gente já sabe, especialmente nas nossas cozinhas, né? Que são o degelo da geladeira, aquele bebedouro que possa estar com água empoçada do animal, que fica por muito tempo, né? Então, é preciso que as pessoas hoje vejam todas as situações dentro do seu imóvel, especialmente também nos nossos quintais, brinquedos de crianças, descartáveis como copos, dentre outros, que podem sim acumular essa água, especialmente nesse momento que a gente tem chuvas. 1, 2 dias de chuva, passa outros mais 3 dias, você já vai observar ali a formação das larvas nesses locais. E em 10 dias, esse mosquito, a fêmea que colocou seus ovos, a gente já tem a forma adulta, que ela pode já estar contaminada. Mas não estando contaminada, ela pode sim, ao precisar do sangue humano, porque elas precisam para a reprodução, né? A pessoa que estiver doente, ela vai se contaminar e repassar o vírus. Então, é importantíssimo que a cada 10 dias fazer essa inspeção, ou que a gente chama de autoinspeção. Cada um de nós verificar no nosso ambiente o que é que está favorecendo aí a proliferação do mosquito. E aquela orientação também básica. Chegou um agente na porta da sua casa, atenda e acompanhe para aprender também um pouco sobre aquele trabalho, né? Então, isso é de extrema importância, porque o agente ele tem um olhar da expertise, né? Ele sabe qual é a preferência do mosquito. E é preciso, sim, que o proprietário, o responsável do imóvel, acompanhe, porque ele vai ver quais são os locais que ele vai tratar, o que ele não deve tratar dentro daquele ambiente. Ele vai recomendar o que ele não deve manter. Carmen, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, a orientação importante é tomar cuidado e, se chegar algum agente, ir lá acompanhar para poder perceber qual é o ponto sensível que tem na sua casa. Porque, às vezes, está tão acostumado com aquele ambiente ali que não percebe onde pode ter um foco, né? Um possível criatório do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Eu volto com você, Bia. Muito obrigada. Eu vou pedir uma gentileza para você tirar uma dúvida aqui dos nossos telespectadores. Alguns perguntaram na live sobre fumacê. Se isso ainda se usa, se pode ser usado aqui na capital, por favor. A Beatriz está fazendo uma pergunta que está acontecendo nesse momento na nossa live. Telespectadores estão perguntando sobre carro fumacê. Ainda se usa, é usado na capital? Qual a informação que tem a respeito disso? Então, foi importante a pergunta, né? O fumacê, ele tem uma recomendação, tá? O fumacê, ele não é aplicado pelo município. Quem aplica o carro fumacê é o Estado. Isso é uma atribuição da Secretaria Estadual de Saúde. Então, quais são os momentos que se aplica o carro de UBV? Aquilo ali é um inseticida que ele está disperso em gotículas de água. O carro UBV ele só é utilizado quando a gente tem grandes incidências, especialmente aquela que eu falei, acima de 3.300 pessoas doentes naquela área, né, de incidência, tá? O índice de infestação ele tem que estar acima de 4%. E a gente não vem apresentando essas características há algum tempo. Que a gente vem conseguindo diminuir esses índices e que as pessoas adoeçam apenas em localidades pequenas. Então, é preciso que tenha no mínimo, essas duas situações. Caso isso não aconteça, ele não é indicado. E a gente sabe hoje que a UBV, que é esse inseticida que a gente faz a dispersão por gotículas no ar, a efetividade dele é muito baixa. Ela é abaixo de 30%. Então, ela muito mais contamina do que ela impede uma transmissão de uma doença. Então, o que é que de fato faz que a gente impede a transmissão da doença? A gente cuidar da nossa casa, do nosso quintal, e não tem a proliferação do mosquito. Então, só repassando aqui, vocês passam os dados para o Estado e o Estado é o responsável por esse carro fumacê se for necessário. Isso, eles também analisam, né, os dados epidemiológicos, né, dos casos, eles fazem isso semanalmente e nós também fazemos aplicação de inseticida não em UBV, a gente faz o que a gente chama de perifocal. Em aqueles ambientes, tipo ferro velhos, aqueles acumuladores, a gente faz que é um tipo de inseticida diferente desse. Nesses locais a gente utiliza.
Obrigado mais uma vez. Só repassando então aqui uma outra informação que ela falou logo no começo e reforçou agora. Para entrar em epidemia, né, como está acontecendo em outras cidades do país, precisa de 300 casos a cada 100 mil habitantes. E a Carmen disse que aqui em Maceió, nesse momento, é em média 60 casos a cada 100 mil habitantes. Está bem distante ainda, mas é preocupante, tem que tomar cuidado. Bia.